Oi, gente. Boa noite. Então, vamos para mais uma série solidária do projeto Que Seja Flor, da Casa Flor. Hoje com a Beth Duzic, essa terapeuta holística de larga experiência, de muito conhecimento, co-criadora de uma linha de florais muito especial. A Beth já chegou, então vou convidá-la para que ela possa entrar e a gente vai conversar um pouquinho sobre muitas coisas especiais, com certeza. Olá! Oi, minha flor! E Daí, aí, amada? Beth? Tá Ah, muito frio aí? tu sabe que eu tinha tirado o casaco porque eu achei que estava meio quente, mas eu acho que é porque eu estava correndo, porque agora me deu frio, daí eu resolvi botar, mas tá um ventinho agora começou assim. Tá, né? Um Hum, frio danado, que bom te ver. Bom, prazer em estar aqui, gratidão pelo convite, Lê. Deixa eu só ajeitar meu Imagina, telefone. não tem nada que agradecer. Eu que agradeço a disponibilidade da tua grandiosa presença aqui, com Nada. tanta coisa linda para contar, com tanta. Oi, Paty, com tanta história maravilhosa aí nessa caminhada da medicina Maravilhoso é holística. reencontrar vocês, assim, nessa caminhada, né? A gente passa um tempo e depois a gente vê que a gente está envelhecendo, tá os nossos jovenzinhos tudo aí, papais, Como valeu mamãe. a pena a trabalheira Nossa, vale muito a pena, é tudo de com bom. essas Eu não... crias. Essas cria tudo linda aí, dando trabalho para o universo e fazendo lindos trabalhos para o universo. É, Prazer que enorme, amiga. Lê, tá aqui. Prazer enorme. Boa noite a todos vocês, né? Muito bom. Quer te apresentar, Beth? Conta um pouquinho da tua história para o pessoal que está chegando, para eles saberem um pouco da tua trajetória. Conta Então, para essa turma vamos lá. linda aí. Bom, É uma boa história, né? bo- é uma boa história. E aí a gente vê como é bom também a gente contar e escutar histórias, né? Ler. Então, meu nome é Elizabeth Duzic, né? Eu trabalho com terapias integrativas desde 96. A Lê era bebezinha, agora já Isso está aí quantas são? distribuindo. 14, 15? 14, isso. E então, eu comecei, na realidade, a minha história, e ontem até tive uma outra live que estava falando sobre isso. Eu comecei a minha história, acho que como quase todo terapeuta, buscando sempre recurso para gente, né? Então, eu tive uma história, desde adolescente, muito complicada de saúde mesmo, né? Então, eu tinha uma saúde frágil, é, em termos do feminino mesmo. E aí eu tive toda uma história complicada para ter meus filhos. Meus filhos foram gravidez de alto risco as três, dois com parto prematuro, e era uma encrenca danada, né? E eu só fui saber e tomar conhecimento e ter consciência que eram as minhas emoções mesmo, né? Era o meu feminino muito machucado. Enfim, eu trabalhava numa empresa e quando eu perdi o emprego, que foi mais ou menos como aconteceu agora, assim, tipo assim, foi época de reengenharia, ISO 9000, toda uma mudança, eu me vi sem emprego. E para não ficar deprimida, pensa bem, eu escolhi fazer um curso para não ficar deprimida. E aí eu conheci a massagem, né? Então foi minha primeira formação, foi massoterapia. E me encontrei muito, porque tocar o corpo do outro traz para a gente um olhar sobre si mesmo também, né? Porque a gente também é tocado. Então ali começou a minha cura. Fiz o curso de massagem, de aurículo, de reflexo, eu fui bem para o corpo, né? Então eu trabalhava com medicina estética, com massagem estética, até que me tornei professora de massagem. Fiquei 6 anos dando aula. E
caminhando paralelo daí já com o reiki na minha vida, entrando em outras áreas assim mais energéticas, né? E fui ter o contato mesmo com o meu feminino, dizer assim que foi realmente o grande achado, em 2004, quando eu conheci o Caminho da Deusa. E é assim, tudo aquilo que a gente conhece, né, Letícia, que toca a gente diz, uau, eu quero oportunizar isso. E aí eu já estava fazendo as pesquisas assim com minhas primeiras flores, já estava me aventurando na questão dos florais. E aí eu trouxe esse trabalho e eu fiz ele na formação, na época era 1 ano e meio de encontros, e eu, como sou muito ansiosa, eu disse, não, eu tenho que fazer isso rápido, então eu vou fazer em 3 dias, vai ser uma jornada. Começava sexta de noite, sábado e domingo. E a gente trabalhava os 7 arquétipos, né? As 7 deusas greco-romanas. E foi um caminho muito lindo, porque neste caminho eu fui desabrochando, conhecendo novas flores, e o Flor de Lis foi se fortalecendo enquanto sistema, né? Então, eu sempre digo que o Flor de Lis ele tem muitas mãozinhas, né? Muitas mãozinhas delicadas dessas mulheres que passaram por esse caminho de autoconhecimento. Muitas que se oportunizaram a junto comigo estar nessas colheitas. E um foco muito xamânico e feminino, porque era o momento que eu estava. Eu estava inserida num contexto xamânico, conhecendo terapias diferentes, e eu estava num momento de estudo do meu feminino também, né? Então, por 6 anos, eu guiei a Jornada da Deusa Interior, né, que foi um trabalho que daí eu fiz neste formato. E aí eu fui migrando para outras áreas. Paralelo, conheci a massagem haitiana, né, na linha de bioenergética. Depois eu dei aula de bioenergética mais 6 anos, quase sempre ciclo de 6. E continuei, sempre com os estudos paralelos dos florais, né? Fui fazendo a formação. Então, durante esses anos todos de trabalho, o meu foco sempre foi consciência, né? Consciência corporal, consciência física, de onde tu estás, para o que você olha. E aí trazendo as ferramentas que podiam auxiliar nessa terapêutica de autoconhecimento. Né? Então, antes de ser uma terapia curativa ou antes de ser uma terapia que todo mundo acha às vezes que as terapias integrativas elas são milagrosas, né? Então eu digo assim, é um caminho de autoconhecimento, né? Pelo menos eu vejo assim. Seja qual for, ela vai te mostrar para onde você está, onde você olha, que movimento você quer fazer. E todas são lindas, porque todas casam muito bem, né? Então, dentro destes anos todos, Letícia, eu perdi as contas de curso, porque eu me propus a isso, né? Na época, assim, eu procurei muito por uma universidade formal, que eu pudesse fazer um curso dentro do formal da área. Interrompi meu curso de psicologia na época, eu estava recém no início, mas interrompi. E aí eu só achava cursos técnicos, porque não tinha. Hoje a gente tem mais oportunidade, a gente tem hoje universidade de naturopatia, na minha época não tinha. Eu fui professora nos cursos da Ponto de Luz de Naturopatia, no Flor de Lótus, mas eram cursos técnicos, né? Então, formação mesmo de um terapeuta integrativo, tu vai catando aqui, catando ali, até que tu vai fazendo a tua bagagem, né? E aí não foi diferente, então está sendo ainda uma estrada de autoconhecimento e cura interna. Quantos anos já, Betinha, disso tudo? 20, vai fazer 24. Esses dias eu estava calculando, eu me propus isso desde o início, assim, que eu acho, de fazer 2 cursos por ano, né? Então, a última vez que eu contei, acho que tinha uns 40. Então, muito, e tu usa tudo isso? Eu usei muito. Por exemplo, dentro da massagem, eu usei auriculoterapia, eu usei reflexologia, eu usei todas as técnicas, nem que fosse por um tempo. Eu me formei em iridologia, eu usei por muito tempo diagnóstico pela íris. Então, o que eu defino a minha caminhada é que o começo eu fui pelo corpo,
eu fui conhecendo o que que era o corpo. Me interessava muito saber como a gente debilitava a saúde, né? Porque eu tive uma saúde muito debilitada e eu fui trazendo uma cura muito grande. Então, hoje, olhando assim, eu entrei em menopausa aos 28 anos, eu nunca tomei hormônio, né? O meu corpo não aceitava, então eu fui sempre buscando dentro da homeopatia, dentro do floral, de que forma eu podia aliviar os sintomas de menopausa, que era precoce, imagina, 28 anos eu não sangrava mais, eu não tinha mais ciclo. E o meu corpo estava bombando, então era muito desconfortável aquilo. E aí foi onde eu fui encontrando, assim, né? E a minha médica, na época, sempre dizia para mim, a minha médica até hoje, a amiga, ela dizia: eu tenho medo que tu vá fazer uma osteoporose. Eu disse para ela: não vou, não vou. E aí eu fui, era caminhada. Hoje eu tô mais gordinha, mas era caminhada, era alimentação. Então, assim, se eu considerar nesses 30 anos, vamos dizer, de menopausa, eu tenho muito pouco sintoma do que eu poderia ter ou do que eu poderia ter tido, né? E eu vejo isso um sucesso dentro da minha área mesmo, porque eu usei todos os recursos que me foram apresentados a nível de corpo, né? O meu corpo não aceitava o estrogênio artificial, eu ficava muito mal. Então eu disse, não, tem que existir alguma coisa que eu possa fazer, né? E aí, paralelo, eu fui fazendo. E deu certo, né? Sabe, Betinha, que eu tenho a sensação, assim, quando tu falou, né, que todo terapeuta, o início de todo terapeuta é uma cura própria, né? E, e como é lindo isso ao mesmo tempo, porque a gente passar pela própria experiência, né? Tu passa pela experiência da cura ou da harmonização do corpo, da mente, das emoções, enfim, e tu vive aquela experiência e tu não consegue guardar para ti. Eu tenho a sensação de que tudo que eu vivi nas Isso. terapias integrativas na minha vida, eu não consigo ficar com esse conhecimento guardado, né? É como se a gente tivesse muita vontade de levar para o mundo esse conhecimento, as coisas que a gente viveu, que a gente aprendeu, que a gente curou, que a gente trabalhou, que a gente ressignificou. E veja bem, eu tô falando aqui de bem menos, né? A metade, menos da metade, a metade do tempo Mas é a tua da história. tua experiência, né? Mas é bem natural, né, Betinha? Afinal de contas, né? Mas é muito significativo isso, porque eu lembro como se fosse hoje, né? Eu recém-chegada do interior, né? Meio do mato. Eu lembro de um dia assim que eu chorava, que eu tava muito ruim, que eu tava lá na casa de vocês. E tu me disse assim, vem cá um pouquinho ler. E aí eu entrei para aquela salinha mágica. Eu me lembro da cena, eu me lembro de tudo, eu me lembro de coisas que tu me disse. E eu tenho certeza, Beth, absoluta, né? Eu falo isso com muita emoção no coração, assim, que ali, aquele toque foi um toque de despertar. Daqui para frente, Letícia, ó, é por aqui, vamos lá, né? Porque eu tive contato com a minha intuição, eu tive contato, e é tão engraçado, né, Beth, porque eu acho que a gente é tão novo, a gente tá buscando uma consciência de alguma forma, mas eu fui ter consciência disso e dessa caminhada depois de muito tempo, né? Sim. Meu Deus, gente, isso foi muito significativo na minha vida. Claro, tive outras terapias, outros terapeutas, o próprio Reiki Xamã, que eu fiz o curso com o Rafa, os círculos femininos com a Ana, que foram extremamente curadores para mim. As rodas de rapé, as rodas Da ayahuasca. da ayahuasca, tenda do suor, né? Tantas experiências lindas, o tídio, o próprio curso de naturopatia, os colegas, as experiências, né? Mas aquele toque, Betinha, aquele primeiro toque, aquela primeira conexão com a intuição, coisas que eu tinha, mas que eu não sabia que eu tinha, foi lá naquela salinha. Eu Me sou muito emociona grata, aqui também, amada. muito grata.
do fundo do coração mesmo, por tudo, né? Não só por esse toque, mas por tantas coisas felizes que a gente viveu naquele lugar, naquela casa. Eu Vai lembro da fazer. gente brincando, escondendo cemitério atrás da casa. Para quem não sabia, eu morei no fundo da minha casa, tinha um cemitério evangélico. E tu sabe, Lê, que é muito engraçado essas histórias, porque assim, eu não escolhi morar ali, né? Meu pai e o meu ex-marido que eles compraram o terreno. E quando eu fui conhecer, eu fiquei apavorada. Eu disse, meu Deus, o que que eu vim fazer? Eu tinha medo. Então, assim, 6 horas da tarde, as crianças eram pequenas, eu lacrava o fundo da casa. E aí era muito E depois engraçado, nós porque ia os brincar de guris, esconder lá. Vê se pode. sim, aham, os guris brincavam depois, a gente perde os medos. Mas tu sabe que eu fico muito feliz, assim, porque realmente me emociona, porque a gente vê vocês. E vocês vão entender isso, você vai entender mais quando a Maria for mais velha, aí já tiver o seu círculo mais. Que daí a gente vê hoje encontrando você, a Ali, né, vendo o Rafael nesse caminho. Hoje eu digo, né, de mãe e professora, eu me tornei aluna do meu filho, né, eu fiz a busca de visão, os 4 anos de montanha com ele, muito do xamanismo, Rafael que me trouxe esse conhecimento, muito de outros conhecimentos, a Aninha também, a Tati. Então, as pessoas que começaram de alguma forma lá adiante comigo, hoje são professores e me ensinam, porque eu também tenho que me reciclar, né? Então, assim, é uma retroalimentação muito gratificante. E aí eu olho para trás e eu disse, puxa, que coisa boa, né? O teu projeto, vendo tudo isso que você está fazendo, faz sentido que lá atrás a gente teve esse primeiro encontro, e porque alguém me tocou um dia também, né? Então é que nem eu falei, eu comecei procurando para mim e eu lembro, e por que eu fui para massagem? Porque uma das coisas que me indicaram era que massagem ajudava na questão da depressão, e eu tive muita depressão no pós-cirúrgico, né, quando eu tive que fazer minha esterectomia. Então, eu queria cuidar de mim mesmo, e aquilo me encantou, e eu disse que trabalho bonito. E aí eu disse assim, eu vou estudar. Na realidade, assim, eu pensei, eu vou até arrumar um outro trabalho, que eu não pensava em sair da Matrix, não foi uma coisa, eu sonhei, eu larguei, não. Eu fui colocada para a rua, eu me vi sem emprego, e eu pensei assim, eu vou estudar para ocupar minha mente até eu arrumar um novo emprego. E de repente se abriu uma porta na minha vida que eu não imaginava. Então, eu sou muito grata por a massagem sustentou a minha vida, meus filhos, né? E aí o Rafael foi entrando, se tornou professor de massagem, né? Todos eles foram seguindo o caminho, mas dentro de cada um ficou essa questão de uma fé, não de uma crença, né? E eu procurava cuidar muito isso, não numa crença em algo, eu sempre fui muito contestadora, mas numa crença maior, em algo maior, não importa o que tu acredita, existe algo dentro de ti, isso pode ser despertado, né? Então, fico muito feliz de ver que cada um seguiu o seu caminho, do seu jeito, da sua forma, né? E quantos multiplicadores estão vindo, né? Desses contatos agora, né? Que turminha boa. E aí a gente fica muito. Eu acho que neste momento da minha vida eu tô só mais agradecida do que qualquer coisa. Os florais, eles quando vieram para o meu caminho, eu nunca pensei em criar um sistema. Na realidade, bem de verdade, eu não sabia nem o que eu estava fazendo no começo. Sabe? Tu vai intuitivamente, assim. Que loucura, né, Beth? A vida É, leva a gente assim a para vida algumas coisas, leva. né? Porque eu tinha feito, sabe, Lê, eu já era formada em florais de Bar, em florais de Minas, eu tinha feito outros cursos e já trabalhava. Só que, por exemplo, o Flor de Lis, ele só surgiu a partir de um momento onde eu me arrisquei fazer 4 essências, né? E na época, por dificuldade financeira, não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu não tinha dinheiro para comprar o frasquinho de estoque e eu queria oferecer algo para o meu paciente. Então eu disse, não, já tenho estudo, eu sabia como fazer, fiz com todo amor e carinho e começou, e aí se abriu uma porta, não sei te explicar. E aí eu comecei a sonhar com florzinhas.
Então era muito louco, assim, porque e às vezes nítido, eu tinha os sonhos, né? Eu tenho muito essa questão da informação por sonho. E eu chegava lá, e aí na época da Aninha, da Tati, e eu dizia, gurias, eu sonhei com isso. E a Tati dizia, entra aí no carro, vamos lá ver se tá lá. E aí chegava lá e tu deparava com aquilo, daí dizia, tá, tão louco eu não tô, tem algo aqui, vamos lá. Então, no início, quando o Flor de Lis surgiu, ele surgiu muito dentro do meu núcleo, né? Muito dentro do que eu oferecia para o meu paciente, dentro do que eu estudava, claro, feito com todos os cuidados necessários, porque eu sempre fui muito metódica e muito científica até nas coisas, eu sempre procurei ter a ciência muito junto, assim, né? Tanto que a minha última formação agora foi homeopatia, porque eu queria saber como o Bach chegou nos florais. Então, eu sempre procurei a ter esse cuidado. Mas algo se abriu. E só hoje, né? Que é como tu diz, passa os anos e a gente vai entender, é que eu percebi que eu fui preparada para isso a vida inteira. Então, eu vejo que a história do meu pai era a fitoterapia. O meu pai gostava da fitoterapia da planta. E meu pai defumava a casa e nunca foi de religião. Eu só via que ele passava. Eu era pequenininha, eu lembro dele defumando a casa com as suas ervas, com as suas coisas. A minha mãe tinha centenas de flores e eu tive facilidade com as flores porque eu conhecia muito o nome das flores, falando no popular. E isso me ajudava a chegar no nome científico. Então eu olhava aquela florzinha e eu sabia. E aí eu disse assim, gente, eu tive um pai e uma mãe que já trouxeram isso para mim. E de repente eu me vejo criando um sistema que isso tudo só facilitou, foi como se me empurrasse, porque para mim era muito nítido eu reconhecer as flores. Eu disse, ah, não, essa flor a minha mãe tinha, era esse nome, era isso, aquilo. E foi se fazendo. Então, teve uma época, inclusive, logo que a minha mãe faleceu, que foi 2006. Em 2013 eu comecei a pesquisa. Em 2006, quando a mãe partiu, eu entrei em depressão. E aí eu fui fundo no sonho com as flores. Foi um período ali de um ano e pouco que eu canalizei muito, muito, muito. E eu não tinha nem muita certeza do que eu estava fazendo mesmo. Teve um momento que eu cheguei a pensar, eu digo, eu vou botar tudo fora, eu estou enlouquecendo. E aí é interessante, né? Quando dá esses momentos, tu também sabe que tu tem a resposta, né? E eu lembro que foi uma tarde assim, eu estava muito, eu disse assim, gente, o que que eu estou fazendo? Né? Quem sou eu para criar um sistema para fazer? Tu bate nos teus medos, nas tuas referências. E aí eu lembro de sentir um perfume. E uma voz interna diz assim, procura nos teus guardados que tu vai entender. E aí eu falei, eu já estava namorando o Luiz, que é o meu segundo marido, e eu disse pro Lu, ai, que estranho. E eles, o que que tu tem guardado? Eu disse, eu tenho uma pasta da época que eu trabalhei no Kardec, que eu pintava, que eu desenhava, que eu... Papapá. E eis que eu achei um quadro que foi o único que eu tinha psicopictografado, que é como a gente chama a canalização de desenho, que foi que eu guardei, que é o que se tornou a capa do livreto. E aí eu entendi a minha missão, né, Lê? E aí eu trouxe para te mostrar. Então, Gente, sim. que louco, né? E ele estava em carvão vegetal, ele não estava nem pintado. Aí quando eu achei, eu disse, mas gente, é uma flor no ventre. E aí eu disse assim, sim, é um sistema floral. Aí eu entendi. E aí eu me acalmei. E aí eu pedi muito, então, que enquanto eu concluía a pintura, que também era intuitivo, eu nunca fiz curso de artes, eu amo a arte, mas nunca fiz. E aí eu botei esse quadro para fora e foi uma cura. Foi o período do meu luto pela minha mãe, onde eu fui pintando esse quadro, colhendo flores, canalizando. E aí, eis que quando a Carol chega na minha vida, minha neta, que foi num susto também, né? Que de repente aparece uma criança linda, maravilhosa e amada. E aí eu virei do avesso, né? E foi com o nascimento da Carol que veio, né, essa informação, assim, a Carla que disse, Beth, por que que tu não põe esses florais, tu não divulga isso? E aí eu disse assim, é verdade, né, 2003, 2005 a Carol nasce, e era 2010, a Carol já estava com 5 aninhos, e aí eu disse, tá na hora. E aí eu fui panfletear o Flor de Lis, bem na época que eu saí do ponto de luz, que eu dava curso de florais de bar, e fui pro Flor de Nós Lótus, entramos logo fazendo depois, eu acho que a Alê tá aí.
Foi logo depois que a gente entrou pro curso. Eu recente a saída, eu acho. Eu migrei, eu saí do ponto e fui convidada, que na época a Simone era a diretora do Ponto de Luz, entrou a Leila, né, que deve estar até lá até hoje, querida Leila Mânica. Uhum. E aí a Simone me convidou para o Flor de Lótus, que era a escola que ela estava abrindo dela. E aí eu fui para o Flor de Lótus e eu dei aula, acho que uns 2, 3 anos na Flor de Lótus ainda. E eu e a Simone fomos panfletear na frente, era no encontro holístico, em 2010, lá na Assembleia Legislativa, era ela com os panfletos da escola e eu com o floral. E aí eu dei a cara a tapa, né? Então vamos lá, 2010, são 10 anos que existe o Flor de Lis. E um sistema criado dentro de um movimento muito feminino e muito xamânico, né? Com as flores aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, alguma coisa da costa de Santa Catarina e pouquíssimas, bem, bem exceção mesmo. Agora eu tive em Brasília no início do ano, eu trouxe 2 flores de lá e, e da Nova Da Zelândia eu onde trouxe que a uma tia flor. encontrou De um pouquinho? Da Brasília. onde Brasília, Brasília? agora em fevereiro, nós estávamos dando o curso, eu Ah, faço parte agora do grupo de treinamento de constelação familiar, e nós estávamos em Brasília e eu trouxe uma flor de jade, lindíssima, que trabalha muito a energia feminina da Kundalini, uma flor de jade rubra, né? Colhi lá, fiz lá a essência. E da Nova Zelândia eu tive contato com a Magnólia Real, que eu já tinha colhido aqui, mas lá eu tive entendimento melhor da Magnólia Real. Então, assim, ó, tu vai ciscando, e às vezes é um quebra-cabeça que ele vai muito lentamente, né? Então, quando a gente fala, pá, mas já existe tanto tempo o sistema, eu digo, não, ele é muito bebê ainda. Ele ainda está crescendo no sentido de ser conhecido, de ser visto, de experimentar. 2010 lancei as primeiras essências, 2014 eu lancei os compostos e o livro daí da Flor de Lis e as Cartas, que são fórmulas prontas, 32 fórmulas prontas, né? Que daí trabalha desde da gravidez, mamãe bebê, menopausa, aprendizado, ansiolítico, vício, são fórmulas já prontinhas, né? E agora, em 2000 ano passado, 2019, nós lançamos o kit Constelação, com essências baseadas nas leis sistêmicas. Então, são 12 essências baseadas nas leis do Bert Hellinger, que vai estar trabalhando amor interrompido de pai, amor interrompido de mãe, exclusão, pertencimento, dentro das leis sistêmicas, né? E aí, esse ano eu estou fazendo uma revisão no sistema, e aí a gente poder fazer nesse novo formato agora, que é um novo desafio. E bem chamada. É tão engraçado que tu falou, que as flores ainda são os bebezinhos. Eu fiquei pensando aqui comigo, só se for um bebê jupiteriano, né? Porque os florais, pra mim, parece que são desse tamanho, assim, uma coisa gigantesca, enorme. Pra mim é enorme, é muito grande. Eu não sei da onde que tu tá olhando pra eles mesmo, daqui da onde eu tô olhando. Parece que eles são bem maiores, viu? Mas tu sabe, Lê, que assim, ó, vamos lá, na realidade a gente pensou coisas diferentes. Sim, o floral eu acho que é algo, né, é uma terapia, mas se a gente pensar em tempo de existência, é jovem, né? No momento que a gente fala em terapias milenares, como a gente tem na acupuntura, terapia chinesa, a terapia floral, ela veio através de Eduard Bach, né? E isso é recente, né? Então, não dá para a gente dizer 1930 para cá, é um pulinho ainda. Então, ela é uma terapia nova. E eu queria entender como é que Bach chegou lá, né? E aí, me desafiei de novo, né? 4 anos, 5 anos atrás, porque eu parei um ano, dei uma pausa, eu fui para a homeopatia. Não fui para me tornar homeopata, embora eu exerça e trabalhe, não de forma de repertorização, mas em pronto-socorro, em casa, homeopatia assim, para os clientes, mas ela não é o meu carro-chefe é os florais e as questões energéticas. Mas eu queria entender como é que Bach chegou na concepção da flor e qual é que era a diferença entre floral e homeopatia, né? Porque ambos trabalham com campos de memória e informação.
né, se a gente for olhar, por exemplo, a extração de um floral, a feitura da matriz de um floral, ela não extrai nem o princípio ativo da planta, ela trabalha só com o campo de memória e informação da planta. Porque não há uma extração, não é como se você bota dentro, por exemplo, na homeopatia você utiliza um veículo alcoólico para extrair o princípio ativo e através depois desse princípio ativo você tem a memória que é ainda dinamizada, então você usa a memória, mas de um princípio ativo. E o floral não, é a memória da flor. E aí vamos lá, aí a gente vai agregando outros conhecimentos. O nosso corpo emocional ele está muito ligado ao reino vegetal, né? Então, o floral ele tem toda uma concepção, não que ele não atue nos outros corpos, no físico, no mental, mas o corpo emocional, porque a flor nada mais é do que o sexo da planta. A gente acha a flor tão bonita, tudo revirado em flor, e a gente acha que é o sexo bonito, porque a flor é a reprodução da planta, né? É como se perpetua a espécie. E aí você começa a ver a delicadeza que é você lidar e a força que tem um floral, né? Então, às vezes a gente pensa, pá, mas o que que essa aguinha faz? Nossa, olha, eu vou dizer para vocês, tem história essas aguinhas, né? Ah, eu também. Meu Deus, olha quanto toma floral nessa vida. E lindo, né? E aí eu vejo assim que todos esses sistemas, eles convergem. Então, esses dias alguém me fez uma pergunta, se podia usar misturar sistemas. Eu disse, olha, eu acho que isso vai muito de cada linha. Eu não me preocupo com isso, porque as flores não brigam entre si, né? Mas claro que se tu, vamos pensar assim, no momento que você toma um floral ou você toma uma homeopatia, você está trazendo uma informação nova para o seu corpo. Então, há de se ter o cuidado da quantidade de informação que você ingere, para que isso não se torne uma sobrecarga. Nesse cuidado, sim, a gente pode olhar por esse prisma. Agora, se eu tô, se alguém está tomando um rescue, por exemplo, que é um emergencial e vai entrar com flor de lis, as plantas não vão brigar, né? E todos os sistemas cabem. Eu falo que o sistema floral, as plantas, muitas conhecidas, se for olhar, eu mesmo, quando estava fazendo, que eu canalizava, eu procurei ser o mais fiel possível na minha consciência, escrevendo aquilo que eu sentia. Só que eu ia ler nos outros sistemas, mesmo as flores pesquisar, era só outras palavras. Então, essa informação, ela está no campo. E basta que você traga isso, né? Então, esses são os Tinha, cuidados. quando eu fiz, isso foi muito interessante, duas experiências. Quando eu fiz o curso de florais de Bach, no curso de naturopatia, Uhum, eu desenhava a florzinha, né? E daí, naquele processo de desenhar a florzinha, eu olhava para aquela flor e escrevia o que eu sentia olhando para aquela flor. uhum, Eu lembro o primeiro dia que eu fiz isso, que foi com clêmatis. uhum. E aí eu olhei para aquela flor, que sou eu, né? Essa é a É a minha própria. cara, essa flor. Daí aí eu olhei, daí comecei a escrever. Aí quando a professora leu a ação terapêutica dessa Uhum, flor, eu quase caí dura. uhum. Eu disse, meu Deus, mas não é possível. Não é possível. E a É Lê deve estar possível. aqui ainda. Gente, cada flor que a gente desenhava, que a gente escrevia, e aí a gente olhava para o colega tinha pensado a mesma coisa, era a mesma Uhum. sensação quando ela olhava aquela flor. Isso é muito lindo, é muito É incrível, é uma lindo, sabedoria é muito lindo. profunda que Então, toca, que toca qualquer pessoa, na verdade. para Se tu qualquer tiver ali pessoa. aberto, né, a sentir Sim. a presença daquela flor, daquele deva, daquela força, enfim, cada um vai chamar de um nome, tu vai te conectar com algo muito profundo. É muito lindo isso. E a outra experiência, Betinha, que eu tive também com a questão dos florais foi quando eu tomei a grimo. A grima. Uhum. A grima Jesus! animal chinesa. Virou do avesso. Todas as coisas escondidinhas vêm para fora. Ai, como é que eu faço para lidar com tudo isso agora? Eu pensava, porque tu falou aquilo. Olha, a gente só tem que cuidar, porque quando tu usa um floral,
as coisas Uhum. afloram, A né? Elas vão flora. florescer, e tu vai ter que lidar com Isso. aquilo que vai aparecer para ser resolvido, né? Jesus, eu me lembro como se fosse hoje, assim, era uma fila de coisa para resolver. Eu não tinha É, enxergado. porque o que que acontece, né? Assim, ó, antigamente, por exemplo, quando eu comecei o meu primeiro curso de floral, e aí as primeiras, assim, vamos dizer, a geração mais antiga, eu lembro que se falava assim que era a alma da flor. E aí eu me lembro de ter participado de um curso, acho até que foi a Maria Grilo, dos Florais Filhas de Gaia, que ela disse que quando falava em alma da flor, ela ficava pensando, isso vai gerar karma, eu estou capturando a alma das flores, isso gera karma. E eu achei muito engraçado. E achei muito lindo, eu tenho muito respeito pela Maria Grilo, gosto muito do trabalho dela, que é os Florais Filhas de Gaia. E foi através de um curso até da Maria que eu consegui entender melhor, porque eu já vinha estudando, eu queria entender este campo, porque na realidade você entrou de forma empática com o campo da flor. Então, muitas vezes, dentro do processo que a gente chama de espiritualidade, a gente está intencionando e a gente está colocando uma intenção e uma energia. No espaço-tempo não tem essa questão, existe um registro, existe uma memória. Esse registro, essa memória, para quem está aberto e de forma empática, você recebe. Então, é como eu digo assim, pode, no meu girassol, no meu sistema, o girassol vai fazer o mesmo trabalho, talvez descrito de forma diferente do sistema de Minas, do sistema de Gaia. Então, não existe, na minha opinião, nenhum sistema melhor ou pior que eu tenho aquilo que te afiniza contigo. Eu mesmo, eu estudei estudei Minas, e aí tive um sonho com Saint Germain, nem sabia que existia, os florais Saint Germain. Tive um sonho que era para estudar. Estudei, descobri que o curso ia ter, que a Neide Margonari ia vir, fiz o curso com a Neide, foi maravilhoso. Adotei os florais de Saint Germain. Então, assim, ó, de forma que a gente não explica porque campo, é como a constelação. Quando você vê uma constelação, parece que você está vendo ou um teatro, um psicodrama, ou que você está vendo uma sessão espírita, né? E aí eu gosto de brincar com exposição. E aí a gente vê como isso é delicado e quanto isto mexe. Então, dentro dessas técnicas, o cuidado que a gente tem que ter é esse, assim, na forma de colocar, de falar. Algumas pessoas são mais sensíveis que as outras. Mas assim como você desenhou e já pegou toda a informação que trazia naquele floral, ele já atuou no teu campo. E é assim mesmo, é assim que funciona. Então a gente fala que o hábito de tomar tantas vezes ao dia traz para essa memória, ela vai acoplando na tua memória esta nova informação dessas virtudes. E isso vai movimentar dentro da tua consciência aquilo que é necessário. E é A, lindo, né? o Jung, eu lembro o primeiro livro que eu li do Jung, que trazia as questões do inconsciente coletivo, né? Uhum, Aí eu chego à conclusão, né, Betinha, que o inconsciente coletivo, eu chego à conclusão profunda. O inconsciente coletivo, ele não se dá só entre as pessoas, né? não, não Porque está. a gente ainda tem uma falsa ideia, e a Karuna disse uma coisa muito linda numa das lives, até tô repetindo, repeti ontem na live de ontem, repito hoje, assim, que não é a Terra que nos pertence, é nós que pertencemos à Terra, né? Aham, E, e o inconsciente coletivo, ele não tá só entre os humanos. não, Doce ilusão, né? O doce inconsciente ilusão. coletivo se apresenta na planta. E aí tu falava Uhum, sobre a constelação, né? Eu fiz um tratamento de constelação no ano passado, retrasado, fiz um acompanhamento e fiz 3 constelações. uhum, E eu me lembro da primeira constelação que eu fui para participar, porque aí, enfim, a gente constelava e outras a gente participava. uhum. Eu sentei na roda e tinham me assustado muito, assim. Ai, constelação, tu tem certeza? Né? É profundo, É hein? E eu, profundo. tá. O que que é uma constelação depois de um chá de ayahuasca? Eu pensava Aham. comigo, não deve ser tão difícil.
A última cerimônia de ayahuasca que eu trabalhei com o Tídio, eu parecia uma borboleta, que eu achei que eu ia voar, levantar voo, de tanto que eu batia meu pé na terra. Assim, né? Deixa eu sentir que eu tô Bom, aqui. não, eu disse, não, mas não pode ser tudo. Tá, e fui. E a Letícia senta na roda, parceira, bem corajosa, porque eu sou bem corajosa até, né? Uhum. É pra ir, Aí vamos. daqui um pouco eu sinto, começa a me dar um calor, Beth, um calor. Você pensa num calor, num calorão. E aquilo foi tão forte que eu não conseguia assim ficar com cara de paisagem, porque eu tava sentindo calor ali na roda da constelação e tá tudo bem. Não. Até que o Gesiel olhou pra mim, Lê, tá tudo bem contigo? Eu não aguento de calor, assim, pra ele. Aí Entra pro ele, campo. tá, porque eu já tinha dito que eu queria participar, que eu não me Uhum. importava de participar, né? Então levanta por favor e fica aqui. Aí eu entrei para o círculo, entrei, né, para energia, enfim, para o trabalho em si da constelação e entendi tudo. Entendi tudo, Uhum. porque Sim, tudo, né? E sim. era um inconsciente coletivo, de novo, eu É, estava sentindo o que a alma daquela pessoa estava ali sentindo e tinha vindo para curar, e era o que eu, tava sentindo. coincidentemente ou não, era o que eu estava precisando também de alguma forma curar e conhecer, né? Que coisa linda que é isso. É Então, lindo. o que, que eu posso dizer das terapias integrativas, meu Deus do céu, eu fico pensando, isso precisa ser levado cada vez mais Uhum. forte para o mundo. É uma benção, é uma E olha benção. só, eu vejo assim, né? Eu fiz uma live também como convidada para falar de terapia holística com uma aluna da Nova Zelândia, que a gente teve lá no ano passado fazendo o curso de constelação. E a Sara pediu para falar sobre o holismo, né? E aí eu estava comentando com ela, quando eu comecei, as terapias eles chamavam de terapia alternativa. Se tu lembrar, tu vai lembrar que a placa lá em casa era espaço alternativo, né? E aí a gente olhar o que, que essa palavra traz. Alternativa é quando nada mais funciona. Então vamos tentar isso. Vamos tentar isso, Não, né? para tudo, volta. Exato, mas era assim. Aí a gente, que é mais velho, veio e migrou. Foi para a terapia complementar, né? Que daí já era uma Uhum. complementação de algum atendimento médico, enfim, até que elas tomaram o nome de práticas integrativas de saúde ou terapias integrativas, né? Porque integra. Então, na realidade, o processo empático que se sente num campo de constelação, que se sente do floral, que se sente numa frequência de luz, numa cura quântica, num reiki, é todo mesmo. Este campo que permeia o nosso universo, que faz parte de tudo e é o tudo, ele está repleto de informações, né? Então, quando algo ou alguém tem essa empatia, recebe esse conteúdo e normalmente, Letícia, tem a ver com nós mesmos e por isso é tão bom participar, né? E vivenciar. Eu fui parar no curso de constelação, na realidade, assim, primeiro porque eu sou uma buscadora, mas chegou um tempo que eu disse assim, justamente no curso de homeopatia, eu disse assim, é o último curso que eu vou fazer, eu tô cansada de estudar. Né, eu brinquei comigo, porque se fosse uma universidade eu já tinha feito três, né? Então todas as que eu parei eu já concluí, não quero mais estudar. E aí chegou uma amiga e ela disse, Betinha, vamos. Eu disse, não, eu disse que esse ano eu não quero, eu preciso de uma pausa. Eu tinha trancado o meu curso de homeopatia porque eu estava muito cansada. E ela, vamos, 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 vamos. E assim, por insistência, eu fui. E foi um dos melhores cursos para mim ainda, porque daí eu consegui entender tanta coisa nesse curso que eu disse assim, nossa, como a gente tem noções equivocadas, valores equivocados, como a gente ainda está preso dentro de processos morais do certo e errado, do bom e mal, da culpa e da inocência. Então, ele é amplo. E daí, nessa amplitude, eu tive mais consciência ainda do trabalho dos florais. Eu disse, uau, é o mesmo campo de informação que está aqui, que permeia. E aí tu começa realmente a ver que as práticas integrativas de saúde, elas não são separadas.
ela está neste todo, né? Que se chama vida. Então, se para mim a acupuntura resolve, beleza, a acupuntura é a massagem. Então, eu costumo dizer que de todas as técnicas, claro que tem as que são pupilas, né? Eu, por exemplo, em cada encontro eu tenho marcas assim de determinadas. O reiki foi um dos mais fortes. Depois veio a deusa, que foi impactante, e eu me vi no meu universo feminino uma cura tão grande que eu disse: eu preciso levar isso para outras mulheres. Eu quero fazer esse trabalho. E aí, claro, fui ajeitando da forma que eu entendia. É, depois veio outros, né, cura quântica, é isso, tu vai, mas tem aqueles que te chamam a atenção porque são transformadores em você. E aí sim, é bem esse sentimento que você sentiu. Quando eu acatou, acomodou, mexeu, fez mudança, eu quero ofertar, porque fez a diferença para mim, né? E aí sim, a gente se torna um agente de mudanças, né? Neste universo que todos servem de um jeito ou de outro, com as suas ferramentas, com suas virtudes, com seus, né? Cada um do seu jeito, mas que servem. E aí a gente vai, então o pessoal às vezes me pergunta de tudo que tu trabalha, por que tanto? Eu digo, não, o meu trabalho, a minha missão de vida é os florais. Esse é um trabalho que ele é cultivado desde 2003, são 17 anos de pesquisa e eu ainda continuo, né? Algo que eu cuido, né? Eu digo meu berçário, minhas matrizes, com muito cuidado e amor, mas os outros trabalhos me oportunizam levar essa ferramenta. Né? Então, quando eu estou num campo de constelação, eu também estou oportunizando ali um conhecimento e casar. Porque eu vejo assim, os florais e o reiki, eles entram em tudo, né, Letícia? Entra em tudo. Em Tu tudo. pode misturar com qualquer coisa. Ele vai funcionar com Tu tudo, sabe, né? Betinho, que nessa experiência, né, eu pratiquei yoga desde dos 18 anos, lá em Esteio. Ainda Uhum. peguei uma aula da Prof. Luíse, da mãe da Da Beth. Luísa, amada, minha grande Que amiga. mulher, né? Que Que mulher mulher. espetacular, né? Meu Deus do céu. Só gratidão dessas Só deusa gratidão. maravilhosa. E aí, eu vinha sempre com yoga, eu sempre gostei muito. Daí comecei a ler Osho, li um monte de Osho, daí assisti filme. Aí comecei a ler Satyananda, daí comecei a ler Yogananda, daí não sei o quê. E eu tenho uma amiga minha, Mari Chang, que é psicóloga, e ela tem um olhar muito integrativo da prática dela, Uhum, assim, estudou muitas coisas, fez curso de terapia haitiana também. uhum. E aí ela me disse assim, Lê, eu vou fazer. Tu não quer fazer o curso de yoga com a Verinha? Eu ia fazer mestrado. Olha só, Letícia fazendo mestrado em nutrição, eu já estava toda organizada para isso. E aí eu vou fazer, vou fazer. Só mestrado vai esperar, tô com a flor pequena, né? Pequenininha, Maria Flor pequenininha. O que eu vou fazer mestrado? Vou me enlouquecer, né? Porque dados, informações, é muita Dados, coisa. tese, informação. E aí fui. Bom, eu tinha ideia, né? Porque eu digo que o yoga salvou minha vida por muito tempo, né, Beth? Além de Uhum, todas as outras coisas que eu experienciei, claro, que eu fui sempre buscando ajuda, né? Um histórico familiar de muita uhum, depressão, de muita bipolaridade, de muitas coisas uhum. muito difíceis, né, do lado emocional. E eu aí cruzei por, poxa, por coisas bem difíceis, assim, já, por, né, separação, perda Uhum, de filho, né? A gestação da flor foi uma gestação gemelar, eu fiquei só com a flor e perdi outro bebê. uhum, Enfim, tantas outras coisas, né? E aí eu. Gente, e eu sempre me tratei com floral, eu sempre me uhum, tratei com yoga, né? E eu uhum, sempre me tratei com xamanismo, com reiki. E olha só, olha quanta coisa eu conquistei fazendo esse caminho, né? E aí, quando eu me encontrei com o yoga, Betinha, sabe que eu lembro como se fosse hoje o primeiro dia que eu dei aula oficial, né, para minha professora. uhum. Eu lembro que eu abri os olhos assim e fiquei olhando para a Verinha, né? Era a primeira pessoa que eu queria ver. Sim,
E o olhar dela, ela ficou um tempo parada, ela não abria os olhos, estava todo mundo ali na volta conversando. E aí ela abriu o olho e disse assim: Lê, Lezinha, tem coisas no yoga que ou nascem com a gente ou não nascem. Por exemplo, olha só, aprender a fazer asana, a gente aprende. Mas a compreensão do todo e a integração do espírito, ela nasce dentro da gente ou ela não nasce. Eu tinha muito medo, eu achava que, óbvio, né, Beth? Muito Uhum, crítica, né? A gente sempre tem medo, né? Esse uhum. medo do Muito dura com a floral, gente o medo mesmo, disso, né? o medo daquilo, né? E aí, muito exigente também. Ela Uhum, disse: Tu vai ser uma professora de yoga extremamente espiritual. Eu sempre uhum. tive um pouco disso, né? Mas eu não sei se eu tinha essa consciência tão grande relacionada ao yoga, porque o yoga me surpreendeu muito, é uma filosofia muito profunda, Mas muito olha só, se complexa. você lembrar desse primeiro toque lá, quando menina, quando você teve contato com a sua intuição, a bruxinha já estava aí dentro. Né? É que a gente costuma departamentalizar dentro da cabeça da gente, né, Vilê? E eu sei porque eu também sou muito racional. Eu sempre brinco quando eu olho assim, eu digo assim, eu tenho uma questão do estudo muito forte, porque eu me valido muito por aquilo que eu leio, que eu estudo, eu me dedico para dar o meu melhor e para eu ter um embasamento, para eu não estar dizendo uma coisa que eu ouvi sem eu ter, né? E graças a isso, eu acredito assim que dentro do meu trabalho, eu me vejo realmente assim com sucesso no que eu faço e respeitada no meu meio, porque eu nunca fui de inventar, eu sempre procurei estudar, ó, isso tem fundamento aqui, ó, eu trago isso, eu trago aquilo. Então, hoje eu tenho muitos, 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 muitos pacientes da área da medicina. Eu tenho muita gente que hoje já vem buscar e que a gente fica super feliz de ver que essa distância ela está diminuindo, né, Lê? Que é uma luta grande, porque nós éramos vistos bem isso, é alternativo. Tu vai para lá quando tu não consegue resolver. E aí era visto como crendice, ou como panaceia, ou como é fora da casinha. Nossa, E lutar para ah, tu ter um nome, para tu ter assim, ó, eu faço um trabalho assim, 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 ter o cuidado, porque tocar, e aí entra o Jung, né? Quando você tocar uma alma humana, toque como, né? Tocar uma outra alma, toque como. Por quê? Porque a gente está tratando de vida e a gente não pode brincar com a vida, né? Então é muito sério quando a gente se põe a uma escuta empática da outra pessoa e tá ali inteira para servir realmente, porque daí a gente está no nosso propósito e isto é a espiritualidade. Então, às vezes as pessoas acham que a espiritualidade é longe, não, a gente é espírito todos os dias. Quando é você o estava ciclo da inteira vida, na, né? na vida, e aí você inteira na sua postura, você estava inteira no universo, você estava se tomou de energia espiritual e sim vai ter a conexão do que aquele que, e aqui não é crítica nem julgamento, do que aquele que vai de repente nacional, você se encontrou. Então eu costumo dizer que eu também, às vezes eu digo pro Lu assim, eu poderia passar dias fechada nessa sala só estudando meus florais, no meio dos meus frasquinhos. Amo. Ainda a Uhum. vida me pede movimentos externos, mas eu sei que vai chegar um momento que eu vou estar mais recolhida, que eu tenho coisas para escrever, que vai ter o meu tempo de anciã chegar mesmo, né? Até lá eu tô aqui no movimento. Vai, esses livros aí eu quero ler todos, hein? Porque assim, ó, o que que acontece? A gente ainda tem um movimento, o universo ainda está pedindo, mas eu tenho momentos em que eu tenho muita vontade, eu digo, eu ainda vou ter o meu cantinho para poder realmente, assim, dar seguimento nessas outras coisas que eu tenho, que já estão começadas, porque a vida ainda pede esse movimento, ela ainda exige isso, né? E eu sempre fui o de deixar fluir para a vida, onde me leva, naquilo que eu sinto. Como você, eu sou muito corajosa. Eu também, eu Uhum. vou. Ah, é pra entrar, eu entro de cabeça. Vamos lá, vamos ver que bicho dá. Vai doer, mas vamos lá. Né? Tô É. aberta. Mas tomo o cuidado de, para quem chega, eu ter esse olhar de realmente se colocar no lugar, que a gente fala, chama de olhar empático, tu te coloca no lugar do outro, para ver no que eu posso ajudar, porque na realidade a gente não cura ninguém, né, Lê? A gente é um facilitador da Uhum. autocura só. Ai, meu Deus.
E Nada disso. isso. Puxa vida. E aí que tá, nas práticas integrativas tem muito isso. E eu vejo, e eu não vou dizer que eu não passei por isso. A gente passa pelas fases do ego, do se sentir, aí tu te vê pequena, até que tu acha o teu ponto de equilíbrio, né? Mas uma das coisas que sempre me norteou foi sempre dar o meu melhor e olhar para aquela pessoa assim, boa, eu já tive nesse lugar de dor, né? E só conhece a dor quem passa por ela. Então não adianta a gente teorizar, né? Se eu tiver ali e tá doendo, o que eu posso fazer para minimizar ou para auxiliar? Então eu acho que seja yoga, seja os florais, seja a homeopatia, seja a acupuntura, seja o nosso xamanismo, né? Eu fiz agora, Uhum. terminei ano passado o meu quarto ano de montanha. Xamanismo é a luz desse país, Beth. O É, xamanismo é a essência do lugar que a gente vive. velho. Isso precisa ser lembrado, esse respeito, esse amor Porque essa ela é. gratidão. Nossa, esse monte de coisa que a gente tem para devolver para eles, né? Nem sei, nem sei. E tu sabe que o Bert das Constelações, ele disse, né, que o Brasil, uma das coisas que eu acho que a Ana falou, se eu não me engano, no curso, é que o Brasil só iria para frente quando reconhecesse as raízes de onde veio, que é os indígenas. Eles são os donos da terra, né? Olha para trás e reverencia quem veio Reverencia quem antes, veio né? antes, né? Para que tu consiga ter força de ir para frente. Aham. E esses ritos, assim, dentro do xamanismo, né? Como eu disse, assim, eu comecei. Primeiro achei, né? Surtei lá. Primeira vez que eu levei o Rafael comigo lá num Daime, depois fui conversar com meu sobrinho que eu tava levando meu filho para as drogas, né? Surtei mesmo, legal. Fiquei louca de medo do que eu tava fazendo. E aí eu brinco que eu conversei com o Lucinho, né? Que era psicólogo, ele não, tia, fica calma, não é droga, coisa e tal. O Rafael se achou nessa vertente do xamanismo e eu segui mais para bio, para outra parte mais energética, assim. E chega um momento que as nossas vidas retornam. E aí, muito bonito, porque o meu filho se torna meu professor, né? E eu terminei no ano passado o meu quarto ano de subida na montanha, né? Então, Essa assim, é experiência eu muito. quero passar ainda. As duas, na verdade. Faz tempo que eu quero fazer o curso de geradora com a Ana e o curso com o Rafa. Quem sabe a Os gente não vai dois. fazer juntos, porque eu tô louca para fazer geradoras, eu ainda não consegui alinhar minha agenda, Amo. mas eu quero Eu muito também. fazer. Eu Isso. também. Na verdade, eu não fiz ainda por causa da Flor, porque eu quis muito ficar perto da minha filha, enquanto ela é Sim. bebê, né? E De tem todas esse as formas momento, né? possíveis. É, eu E o quis Rafael eu honrar fiz o isso. Cauã, né? Eu fiz o Cauã com ele, fiz, foi muito Ai, bacana, que deve ser assim. muito bom também. Eu quero fazer uma live com o Foi Rafa e muito com a Ana. bom. Eles estão com um trabalho lindíssimo, assim, né? Toda Então, essa nós geração vamos linda que tá amar. vindo aí. Beth, meu amor, a gente tá com 2 minutinhos encerrando, ficaria aqui. Bom, a gente já falou, né, o dia que a gente se ligou para falar sobre a live. O Beth dá para nós ficar o dia inteiro aqui A gente falando. conversando, botando a conversa em dia. Lê, muita gratidão, assim, a gratidão pelo convite, gratidão, né, por essa oportunidade, gratidão pelo teu servir, pelo teu propósito com a flor, né, por esse trabalho que tu tá abrindo, assim, com o teu coração. Eu acho que isso é muito motivador para todo mundo, assim, a gente olhar e se dispor, e ter toda essa atenção de estar fazendo esses movimentos, né, com os outros terapeutas. Então, só gratidão mesmo, amada. Eu fico aqui com o coração cheio, né? Dá um aperto no peito, a vontade de chorar, mas é uma sensação de gratidão muito profunda, muito profunda. Ai, que bom, É amada. tão bom quando a gente pode vivenciar. Então, eu nem sei, Betinha, nem sei. Eu agradeço muito, tenho um orgulho enorme, um orgulho no bom sentido, uma honra enorme por ter tido a oportunidade de ter crescido perto de ti de alguma forma. Hum. Quero te agradecer imensamente por tudo que tu representa nesse meio, nesse movimento das terapias integrativas. Uma grande terapeuta. Muito grata, meu amor, e Obrigada, grata a Lê. todo mundo que estava aí assistindo a gente. Gratidão, gratidão mesmo. Muito obrigada. Beijo, com Beijo. Deus. É. Até.